Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Nós estamos na série Vida Plena no Espírito, mas hoje numa ocasião tão especial como a Páscoa. E eu acredito ser oportuno nós darmos essa pausa e sobre a série de ministrações e aproveitarmos essa ocasião tão nobre para a gente entender o verdadeiro e precioso sentido da Páscoa. O verdadeiro e precioso sentido da Páscoa à luz da palavra. Que hoje, que na atualidade, e há muitos e muitos anos, vem sido distorcido, e às vezes tem gente dentro da igreja que já está 200 anos na igreja. Né? E você fala, quando que aconteceu a Páscoa? Como que foi? O camarada fica, não, Jesus ressuscitou, ele só pega uma parte da história, não sabe na essência. Então, essa noite nós vamos aqui entender um pouco do significado, à luz da palavra do Senhor, dentro daquilo que a Bíblia nos mostra acerca da Páscoa do Senhor. Então, Êxodo 12 será o nosso texto base para hoje. Você pode permanecer assentado, se porventura alguém próximo de você não possui aí a Bíblia, seja ela impressa ou digital, compartilhe com ele essa leitura. Nós vamos ler aqui uma porção das Escrituras. Diz assim, Êxodo 12, diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Palavra do Senhor instruindo a Moisés. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, que aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O verso 5 e 6 diz assim, um cordeiro será sem defeito. Macho de um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde do dia 14, no caso. Verso 7 diz, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Olha o verso de número 11. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. O que está escrito aí? Verso 11, capítulo 12, verso 11, o que está escrito aí no final do verso 11? É a Páscoa do Senhor. Vamos dizer mais uma vez? É a Páscoa do Senhor. Então aí é a primeira ocasião em que aparece a palavra e o advento aí de fato da Páscoa. Verso 12, porque naquela noite em que o povo vai estar comendo ali, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13, vamos ler juntos mesmo com versões diferentes? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Para finalizar agora, verso 22, diz assim, agora o verso 22 é quando Moisés fala para o povo. Ele estava recebendo de Deus e agora ele fala para o povo. Tomai um molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos e entendermos e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo e entendermos o genuíno e tão poderoso e precioso sentido da Páscoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Páscoa, ela carrega um grande destaque nas Escrituras. É a principal das festas do povo judeu. Uma das principais festas judaicas é justamente a Páscoa. É algo que Deus colocou como um mandamento, até mesmo como uma ordenança perpétua para o povo judeu.
Então a Páscoa, para começar, a gente precisa entender que ela não é um feriado criado pelos homens. Ela é estabelecida, é uma celebração estabelecida pelo próprio Deus. Existem muitos feriados que são o homem moderno que criou, né? O Tiradentes, o Dia das Mães, até mesmo o Natal. Mas esse aqui foi estabelecido pelo próprio Deus. E a gente vai pegar aqui tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles se convergem nesse decorrer de milhares de anos para nos comunicar essa mensagem tão poderosa que a Páscoa tem, com implicações tão tremendas para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual e para a nossa vida até mesmo eterna. Agora, não tem como a gente se esquivar da realidade, da distorção absurda que acontece com uma celebração tão nobre como essa. A nossa geração, enfim, ao decorrer de tantos anos, a gente vai vendo as distorções que a mídia coloca e que as nossas crianças, os nossos adultos também, concebem acerca da Páscoa, que chega a ser assim, chega a ser uma aberração, chega a ser irracional, chega a ser hilário a deturpação da mensagem da Páscoa. Para começar, a gente já leu aqui a história da Páscoa. Se você tentar pensar no que hoje vem na mídia, você fala assim, nada a ver, né? Não tem nada a ver. Primeiro, hoje o que se fala? Quando se fala de Páscoa, a primeira coisa que as crianças têm, eu mesmo levo a Helena em algumas ocasiões, por exemplo, vou levar a Helena na natação, aí eles decoram, as escolas decoram, grande parte delas o quê? Um coelhinho lá, né? Então, a Páscoa hoje, eu não sei como que eles conseguiram fazer um negócio que era tão terrível, né? A Páscoa, na atualidade, tem a ver com coelho. Eu fiquei pensando, um coelho, olha a aberração, um coelho que bota ovo. Já vi galinha. Agora, coelho, e o coelho bota ovo. E o ovo? E o ovo que o coelho bota é um ovo de chocolate. Meu Deus. E agora trufado ainda, né? Chocolate. Então, assim, e o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Nada. Absolutamente nada. Pastor, tem problema comer chocolate? Para a sua saúde tem, né? Tem algum problema? Não, pode comer. Você pode comer chocolate, você pode comer arroz, feijão, pode comer tudo. Desde que você não carregue isso como um sentido da Páscoa. Porque você pegar o sentido da Páscoa como esse contexto comercial e que vai invadindo muito fortemente a nossa cultura, a nossa geração, é você jogar no lixo o profundo significado dela. Em conceber isso é você jogar no lixo um sacrifício de Cristo Jesus, a redenção dos nossos pecados, que é o que tem a ver com a Páscoa. Então, quando nós olhamos para esse texto, para a realidade de hoje, a gente precisa entender que a verdadeira Páscoa não, obviamente, não tem a ver com o coelho, mas sim com o cordeiro. A verdadeira Páscoa não tem a ver com o chocolate, como os irmãos dizem, o chocolate lá trufado, mas com o sangue derramado. A verdadeira Páscoa ela não tem a ver com uma venda comercial, como nesse contexto que a gente vive é tão explorado. Ela tem a ver com transformação espiritual e eterna. De impacto eterno. Então nós precisamos entender algo que é tão destruído a sua mensagem no contexto atual. A gente precisa resgatar, entender e, sobretudo, aplicar essas verdades para a nossa vida hoje. Então, a primeira Páscoa que aconteceu na história da humanidade aconteceu em Êxodo 12. Então, ela que vai carregar para a gente, mostrar para a gente que ela é uma sombra do que aconteceu no Novo Testamento. Ela vai carregar para a gente, mostrar para a gente qual que é o significado da verdadeira Páscoa. Então, a gente precisa entender aqui um pouco do contexto para a gente poder trazer as aplicações no nosso coração. A gente sabe que o povo de Israel ficou escravo no Egito por aproximadamente quantos anos, gente? 430 anos, uma média, né? De 430 anos, desde lá quando José chamou o povo num período de fome, para poder morar na terra de Gósen, na parte do Egito, quando José era rei ali, né, governador, melhor dizendo, no Egito, ele recebe aquelas 70 pessoas da sua família ali, familiares, e aquelas 70 pessoas se tornam milhões.
Porque quando o povo saiu do Egito, foram cerca de 600 homens adultos, então fora mulheres e crianças. Então, segundo historiadores, contando mulheres e crianças, chegaria a cerca de 3 a 4 milhões de pessoas que estavam ali no Egito, nesse período aqui de Êxodo 12. Então, quase vamos colocar aqui, de 2 a 4 milhões de pessoas, aprisionados, escravos do Egito ali, sofrendo. A Bíblia diz, em Êxodo 2:3, que esse povo já não estava aguentando tanto sofrimento, que esse povo começou a clamar ao Senhor. É igual a gente faz, né? Chega uma prova, a gente ora mais. É assim ou não é, gente? Passa uma luta, o cara não está orando meia boca na oração, ele começa a buscar, vai para o monte, vai na Tarde da Bem, vai no céu, vai em tudo. Né? É só apertar um pouquinho. O povo começou a sofrer tanto, e eles clamaram ao Senhor. Olha só Êxodo 2, que lindo aí, Êxodo 2, 23, que fala sobre isso. Permita-me ler esse versículo e um outro aqui sobre esse contexto, que diz assim, Êxodo 2, 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam. Gemiam, gente, sob a servidão. E por causa dela, por causa da luta, da servidão, gemido de dor, eles clamaram. E a linda resposta está escrita aqui: e o seu clamor subiu a Deus. Então o povo está sofrendo, 430 anos. Aquela geração estava gemendo de dor e elas recorreram a Deus em oração. E Deus ouviu o clamor. E aí, se você ler Êxodo 3, verso 7, nos mostra algo lindo da parte do Senhor, que diz assim, diz ainda o Senhor, certamente, olha que lindo, Deus dando como resposta a oração do povo: vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso, Deus disse assim: eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha que lindo, o povo sofrendo, o povo ora, Deus ouve, conhece o sofrimento, vê a aflição e age. Abre um parênteses, para a gente poder entender isso aqui, como uma aplicação para o nosso coração, acerca do nosso Deus. O nosso Deus, gente, Ele vê a nossa dor, Ele conhece, está escrito aqui, conheço-lhe o sofrimento. Ele vê a nossa aflição, mesmo que muitas vezes Ele esteja em silêncio, mas no tempo certo não tem ninguém que pode deter o agir do nosso Deus, porque o mesmo Deus que é onisciente, que conhece as lutas que nós enfrentamos, é o mesmo Deus que é onipotente, que desce na terra, estende mão poderosa e transforma realidades. Transforma situações. Então esse povo, Deus ouviu e começou a agir. Como que Deus agiu? Levantou Moisés. Estava cuidando do gado lá do sogro. Ele chama Moisés para resgatar esse povo das garras do faraó. E quando Moisés chega diante de faraó, o faraó endurece o coração em vez de libertar o povo. E o que o faraó faz? Ele alivia o trabalho do povo? Sim ou não? Não, o faraó faz o quê? Oprime mais o povo. Agora vocês vão ter que produzir mais ainda. Moisés foi lá para poder libertar o povo, né, ser um instrumento de Deus. E o faraó, ele oprime ainda mais o povo. Aí Deus vem, está chegando aí na Páscoa. Está igualzinho a história que você está ouvindo aqui, está igualzinho do coelho, né? Coelhinho da Páscoa. Como é que é o louvor? Que trazes para mim. Nada, um ovo, 2 ovos. E a Páscoa sumiu. Está igualzinha a história, né? Esqueci onde eu estava. Moisés, eu estava no Moisés. Moisés está onde na minha história aqui? Mas enfim, aí ó, ele da Páscoa, esse louvor. Exatamente. E aí o povo lá sofrendo ainda mais, Deus usa então a forma das 10 pragas, ou das pragas do Egito, para poder libertar o povo dele, mais de 2 a 4 milhões de pessoas ali. E aí, são várias as pragas que estão descritas aí no início de Êxodo, que a gente vê. Deus enviou, gente, uma praga de rãs, que invadiu a cidade, as casas. Imagina uma rã entrando aqui no meio da igreja. Todo mundo ia ficar de boa, né? Subindo nas cadeiras, aquele negócio todo. Imagina. Praga de rãs. Mas o faraó liberava, a praga sumia, né? Deus recolhia e ele de novo endurecia. Transformou rios com águas normais, limpas,
em sangue, e ele não liberou o povo. Enviou piolho, não liberou o povo. Enviou moscas, não liberou o povo. Gerou úlceras, não liberou o povo. Chuva de pedras, não liberou o povo. Ele soltava e voltava atrás, até que veio essa 10ª e última praga, que é o texto que nós lemos. Essa 10ª e última praga, o Senhor passaria sobre a terra do Egito. Ele falou: Moisés, chega aqui que eu vou falar para você algo que você vai instruir o povo. Eu vou passar para a terra do Egito e vou matar todos os primogênitos, seja até mesmo dos animais, os primogênitos, os primeiros filhos. Porém, os israelitas, para que eles não sejam vítimas dessa carnificina, eles precisam fazer algumas coisas. Eles precisam tomar algumas decisões, alguns procedimentos. Primeiro, a família precisa se reunir dentro de casa. Junta a família e vai para dentro de casa. Depois vocês vão sacrificar um cordeiro no 14º dia de Abib, que era o primeiro mês lá do ano. Sacrificar um cordeiro que não tivesse defeito. E vocês vão comer desse cordeiro com a família dentro de casa. E o sangue do sacrifício ali, do cordeiro que você matou, o sangue, ele precisa ser colocado sobre os umbrais das portas. Hoje é chamado, como é que é? Patente? Que fala? Aquele negócio da porta assim, em volta. Você compra a porta, o pessoal fala: você acha que você já comprou a porta? Ô, gente, me ajuda aí passando aí. Eles a gente, passa aí, o produção, prestou o ponto do Tiago. Hoje, eles estão ouvindo, em nome de Jesus. Hoje é patente, gente. Quem fala o Hugo tá? Alisar. Aí, ó. É aquele negócio que cerca ali em volta. São os umbrais. Isso, pastor, ajuda aí. São os umbrais ali da porta. Então eles tinham que pegar o cordeiro que foi ali morto, sacrificado, e tinham que passar esse sangue nos umbrais ali dessa porta, ao em volta da porta. E toda vez que o anjo, esse destruidor que o texto diz, o anjo destruidor passasse por cima da terra do Egito naquela noite, para poder matar os primogênitos, a casa que tinha a marca do sangue, essa seria poupada. Não haveria morte nessa casa. Essa casa não haveria destruição nas pessoas, na família que ele estava. Tanto que a palavra Páscoa significa pechat no hebraico, que é passagem, ou seja, passar por cima. Então Páscoa é literalmente passagem. Passar por cima, porque o anjo, o destruidor que iria ser enviado, ele viria, e ele atuava como se pulasse, esse passagem é como pulasse. Então ele viria, destruiria ali aquele que não tinha a marca do sangue, mas se tinha a marca do sangue, ele pulava, ele passava pelo alto. E então aí, ó, tá aí uma fotinha, que eles pegavam aquele isopo e passavam ali nos umbrais da porta, esse sangue do cordeiro. Então o anjo não atacaria, ou esse destruidor, que no capítulo 12, verso de número 23, fala: aquela porta ele não permitirá ao destruidor que entre nessas casas para vos ferir. Olha que interessante, para a gente poder partir para as aplicações. Olha o que um teólogo certa feita fez uma comparação do que aconteceu naquela noite. Olha que lindo. Ele diz assim: a mesma noite da morte para os egípcios foi a noite da libertação para os hebreus. Para uns o juízo, para outros a salvação. E a diferença entre o juízo e o livramento, a diferença entre a morte naquela noite e a vida, a diferença entre a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro sobre aquelas vidas. Foi o sangue do Cordeiro sobre aquelas casas. E essa verdade do Antigo Testamento, de Êxodo 12, se cumpre no Novo Testamento. Se cumpre e se torna realidade nas nossas vidas. Porque nós, na visão espiritual, nós éramos pessoas que estavam escravizadas, oprimidas pelo diabo, presas pelas correntes do pecado e que caminhava para a morte eterna. Mas graças a Deus, que enviou o Cordeiro dele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
Ele ficou ali preso na cruz do Calvário. E o sangue dele ali foi derramado. E quem declara Jesus como seu Salvador, recebe a marca do sangue do Cordeiro. Quem declara Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a morte eterna não pode o tocar. Tem que passar por cima, não pode o deter, porque ainda que morra, viverá para todo sempre, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode exaltar aquele que é a ressurreição e a vida, Cristo Jesus. E por causa do sangue dele, nós somos livres. Livres da escravidão do pecado. Por causa do sangue de Jesus, nós somos livres das garras de Satanás. Nós somos livres da condenação eterna. Porque Cristo é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Isso é Páscoa, é Cordeiro. Isso é Páscoa. É um Cordeiro perfeito. Não é o coelho de chocolate com ovo de chocolate. Não é um feriado para você poder, agora eu vou curtir. Tanta gente pega o feriado da Páscoa, oportunidade para eu ir para a praia, para eu beber todas, para eu poder pegar todas. Olha o que aconteceu na história. O sacrifício do Cordeiro. É o momento da gente parar e refletir o tão profundo, o impacto disso na nossa vida. Cristo é o Cordeiro sacrificado na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa, como diz o apóstolo Paulo. Cristo é o Cordeiro Pascual. E quem tem essa marca de Cristo na sua vida, ele pode celebrar essa nova vida. Ele pode celebrar um novo tempo que vai o levar a essa terra que emana leite e mel, que é a eternidade nos céus. Ele pode celebrar que nenhuma condenação há nele, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a Páscoa do Antigo Testamento, ela aponta para Cristo. É uma sombra da realidade de Cristo. É Deus como um plano perfeito na história, milhares e milhares de anos, falando sobre o Cordeiro, e lá está escrito, Cordeiro sem mácula, sem pecado. Aí vem Jesus, aleluia! Homem, esse Deus santo, esse Deus homem na terra, sem pecado, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Santo, por isso que os anjos, os seres celestiais estão diante dele declarando, santo, 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 santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então a morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira esse pecado do mundo. E quais são as lições, quais são as aplicações da nossa vida? Pode passar, por gentileza. Vamos ler juntos isso aqui. Isso aqui é Páscoa, gente. Tudo que a gente está vendo na mídia é muita distorção. O que é a Páscoa? Vamos ler junto, 2, 3 e bem forte, 2, 3 e. A Páscoa retrata a libertação. Vamos falar mais uma vez forte, 1, 2, 3 e. A Páscoa retrata a libertação. Gente, imagina comigo, 430 anos de escravidão severa. Não é 40 dias não, imagina você 40 dias preso, escravo de alguém. Imagina você 40 meses, imagina você 40 anos da minha idade. Ó, pastor, nem parece ter mais, né? 40 anos preso, não, são 430 anos de escravidão, séculos de escravidão. O camarada vivia e morria sem perspectiva de ser liberto. Meu pai era o quê? Seu pai era médico? Seu pai era o quê? Seu pai era dentista? Seu pai era empresário? Não, meu pai era escravo. E seu avô? Escravo. E seu bisavô? Escravo. Era sem perspectiva de libertação. O camarada nascia escravo e morria escravo. Eram muitos anos de escravidão. Só que algo que a gente precisa aplicar para o nosso coração é que não importa o tempo em que esteja sendo oprimido ou que esteja sendo escravizado, porque o poder não está no tempo, o poder está no sangue.
O poder não está no faraó, não está no diabo. O poder está no sangue do Cordeiro de Deus. O poder não está na força do pecado, por mais que ele tenha a sua força. Mas existe um que fez pecado por nós, se fez pecado por nós, se fez maldito por nós, e venceu o pecado, e derramou o seu sangue, e por ele nós somos limpos, libertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Talvez você entrou aqui, pastor, eu vivo aprisionado, escravizado, minha família vive escravizada durante tantos anos. Talvez escravizado, uma vida sem Deus. Pastor, não consigo romper com tal pecado, irmão. Não existe nada que o Senhor não possa quebrar e transformar. Ele pega o apóstolo Paulo, que consente com a morte de Estevão friamente, e levanta aquele homem como um missionário. O cara que é perseguido se torna um homem, um cara que era perseguidor, melhor dizendo, se torna um missionário. Não tem pecado, eu não sei o que está te aprisionando e te impedindo de viver uma vida com Deus. Talvez você entrou aqui e falou: pastor, não flui a minha vida com Deus. Eu não consigo, existem coisas que me prendem nesse mundo. Já tem tanto tempo, já tem tantos anos, isso o mesmo pecado. A boa notícia que a gente até aprende com a Páscoa é que não importa o tempo da escravidão, se tiver o sangue do Cordeiro, vai acontecer uma libertação definitiva e poderosa na sua história. Porque a Páscoa é esse grito na nossa alma de libertação de vidas. E quantas são as vidas que o diabo tem escravizado nesse mundo, gente? Escravizado nos vícios, no alcoolismo, escravizado nas drogas, escravizado na prostituição. Mas há libertação pelo poder do sangue de Jesus. Quantas pessoas estão escravizadas com o coração oprimido, escravas do ódio. Uma vez eu tive a oportunidade de batizar uma senhora, alguns anos atrás. Uma senhora já tinha filho, até mesmo alguns netos já. E ela confessou ali, momentos antes ali da gente proceder o batismo, num encontro, ela testemunhou, falando: olha, eu carreguei um ódio no meu coração por uma pessoa da minha família por 27 anos. A pessoa fez um mal para mim, fez um mal para minha família por 27 anos, eu fiquei com aquilo no meu coração. E eu nunca tomei a decisão de fato entregar a minha vida para Cristo. Aquilo ficava no meu coração, até que eu tive um encontro com Jesus. E 27 anos de ódio foi quebrado no coração dessa mulher. Foi arrancado o coração dela. Ela recebeu graça, perdão, e manifestou isso sobre a vida que estava ali guardada, sepultada dentro do seu coração, aquele ódio. E começou a viver um novo tempo. Porque quando nós temos esse encontro com a graça de Deus, temos essa marca do sangue, não importa quantos anos algo nos escravize, há poder no sangue de Jesus. Talvez você entrou aqui e algo tem te escravizado por anos, mas hoje pode ser o ponto final dessa escravidão na sua vida, na sua história, seja na vida espiritual, seja emocional, seja em qualquer coisa que te oprime. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa será uma noite de libertação, essa será uma noite de livramentos, essa será a noite de um novo tempo. Correntes estão sendo quebradas no mundo espiritual, de vidas aqui, ó. O Senhor está falando comigo, de gerações. O seu pai fazia isso e você está fazendo. O seu avô tinha esse costume de adultério e você está fazendo. O Senhor está quebrando esse ciclo, porque a partir da sua vida um novo ciclo vai iniciar, de se levantar uma geração de profeta, de se levantar uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Oh Jesus, o Senhor está falando comigo aqui, ó. Tem coisas que parecem como maldição hereditária está acontecendo em vidas aqui. Você lembra da sua história, aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano. O Senhor está falando, na sua vida está parando esse ciclo. Na sua vida está parando esse ciclo, seja de prostituição, seja de ódio, seja de qualquer ação, mas está quebrando, está sendo quebrada nessa noite. Há poder no sangue de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e vive, está aqui quebrando cadeias. Não importa se é, meu irmão, um gadareno que tem 6.000 demônios, como aquele homem tinha uma legião que fazia referência à legião de soldados romanos, ou seja, 6.000 demônios. Não importa se é 1, se é 10, se é 50, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que Deus preparou para você, ninguém vai parar, ninguém vai impedir. Bendito seja o nome do Senhor. A Páscoa é isso aqui, ó.
retrata libertação. Libertação. A Páscoa, se não bastasse, ela comunica salvação. Olha que lindo significado. Diga comigo, a Páscoa retrata libertação. Diga comigo, a Páscoa comunica salvação. Por quê, gente? Porque aquele povo de Israel, além de viver uma vida inteira oprimida, eles estavam trilhando sempre para a morte na escravidão. Então não era só a libertação de um tempo, mas era o fim do ciclo de morte, de destino de morte, de morte da escravidão. Era o fim de um ciclo de morte na escravidão. Porque para eles, como eu disse agora há pouco, não havia perspectiva de salvação daquela situação. Para eles não havia perspectiva. Olhava para o pai, olhava para o avô, olhava para o bisavô, olhava para o tataravô. Todos eles nasciam na escravidão e morriam na escravidão, até que chegou a Páscoa do Senhor. Nascia na escravidão, morria na escravidão, até que o cordeiro foi imolado. Nascia na escravidão, morria na escravidão, até que o sangue foi derramado. E aquela noite se tornou uma noite de salvação de indivíduos e de famílias. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que essa realidade da marca do sangue do Cordeiro na sua vida se estenderá também sobre toda a sua casa. O Senhor está colocando isso no meu coração. Para toda a sua casa, no nome de Jesus. Para toda a sua família será alcançada essa salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Gente, olha só o impacto da Páscoa, comunicando salvação. E Jesus veio e derramou o sangue justamente para nos dar o quê? Vida eterna. Então a Páscoa do Antigo Testamento é a sombra daquilo que de fato é a realidade, que aponta para Cristo. Ela comunicou a libertação da opressão e a salvação do povo de um destino de morte, de uma escravidão. A Páscoa, através do sangue de Jesus, nos proporciona a salvação. E a salvação, gente, pela graça. Porque você acredita que esse povo poderia fazer alguma coisa, humanamente falando, que tiraria eles da escravidão do Egito? Não tinha jeito. Imagina, gente, você ter... Não é um funcionário que trabalha de graça, não é 2 funcionários que trabalham de graça, não é 30 funcionários que trabalham de graça. Imagina você tendo cerca lá de 600 mil, ou até mesmo mais, as mulheres também, trabalhando de graça para o governo. O cara vai liberar o povo? Quem é que vai liberar? Não, esse povo está aqui trabalhando, eles são escravos, eles não tinham salário, eles trabalhavam para poder ter comida, para ter um lugar para morar, escravo. Humanamente falando, não tinha como o faraó liberar esse povo, não tinha lógica. Mas aqui a gente vê a graça de Deus no Novo Testamento, através da salvação, que nós nunca vamos conseguir nos autossalvarmos. A gente não tem poder para isso, a gente não consegue. E a gente vê a graça de Deus também manifesta no Antigo Testamento. Apesar de quem o povo era, apesar do faraó ter o coração empetrecido, endurecido, o Senhor vai lá e traz salvação sobre esse povo. Olha que lindo, a ação graciosa de Deus na história. Então o sangue de Jesus nos comunica libertação, o sangue de Jesus nos comunica salvação. E quantas pessoas às vezes entram na igreja, saem da igreja, no sentido de participar de um culto, vem no outro culto, e não tomam uma decisão tão nobre como essa, de graça incalculável de Deus revelada. O que está em jogo é a nossa vida eterna, a sua vida eterna. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa é uma noite de salvação de vidas. Pessoas que estão assistindo a gente online, o Senhor vai entrar e vai marcar sua história aí na sua casa, nessa noite. Um novo tempo vai se estabelecer sobre corações. O Senhor está selando a eternidade de vidas dessa noite que estão nos assistindo em casa em nome de Jesus. Você não está conectado aqui por acaso. O Senhor te trouxe para começar um novo tempo, te declarar como filho, como nova criatura em nome de Jesus. Salvação, isso é Páscoa. É libertação, é salvação. Então hoje, talvez você está andando perdido, longe de Deus, longe da palavra, longe do relacionamento, ou quem sabe desviado dos caminhos do Senhor.
o Senhor te trouxe aqui para começar um novo tempo na sua vida e reatar essa aliança em nome de Jesus com você, que tem a ver com a eternidade nos céus, para a gente caminhar para o encerramento. Olha que lindo isso. A Páscoa, além de libertação, além de salvação, ela nos mostra, ela estabelece comunhão. Comunhão, a Páscoa estabelece comunhão na família. Por quê? Se você ler Êxodo 12, verso 3, 4 e 13, você vai ver que a ordem de Deus é que as famílias se unissem, passasse o sangue nos umbrais da porta, e essa família se alimentasse do cordeiro. Essa foi a ordem de Deus. Vocês vão comer juntos, vocês não podem sair. Não sai não, vai lá para fora não. Vocês precisam ficar em casa, unida a família, debaixo dessa marca do sangue e se alimentando do cordeiro. Isso revela para a gente comunhão, isso selaria a salvação daquele povo. Então a Páscoa, ela nos mostra um princípio de comunhão na família, dos filhos ao redor da mesa, se alimentando do cordeiro, do homem que obedece a instrução do Senhor, porque o homem tinha que obedecer para fazer aquilo que Deus determinou, às vezes sem entender o que era. O homem teme, o homem que obedece. Então a Páscoa, ela nos inspira e nos ensina o princípio da comunhão na família. Porque quando há comunhão da família em Cristo, se alimentando do cordeiro, Jesus é o cordeiro. Quando a família está ali alimentando em comunhão, se alimentando de Cristo, libertação, livramento está acontecendo na sua casa. O povo estava lá reunido, se alimentando de Cristo. A destruição estava acontecendo lá de fora, mas a casa estava protegida. Sabe? Tem gente que às vezes não passa um dia sem dar BO dentro de casa. Tem casal que não consegue passar um dia, pastor Fábio. Como pastor de casais aqui, você sabe. Às vezes tem casal que não consegue passar um dia sem dar um BO, sem um falar mal, gritar com o outro, sem virar as costas, sem ficar uns minutos sem conversar. Gente que não passa um dia sem gritar com a mãe, com os pais, com os meninos, ficar um clima ruim. Gente, a Páscoa vem nos ensinar o princípio da comunhão. Quando a gente está com comunhão, ali o Senhor ordena, Salmo 33 diz, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. A gente precisa reunir para alimentar do cordeiro, não é para ficar com gritaria dentro de casa, não. Qual a última vez que você e sua família se reuniu para alimentar do cordeiro? Não é fazer churrasco, não. Pode fazer churrasco, mas é se alimentar de Cristo. Para orar junto. Qual a última vez que você orou com sua esposa? Qual a última vez que a esposa orou com o marido? Qual a última vez que você orou com seus filhos? Vocês leram a palavra? A comunhão da família, se alimentando do cordeiro, faz com que a família viva livramentos que ela nem mesmo saiba, nem mesmo veja. O Senhor está guardando a nossa casa. Quando a gente está em comunhão, quando a gente está se alimentando do cordeiro, princípios ensinados para nós a Páscoa. Como está o ambiente na sua família? Seja você um instrumento de Deus para trazer essa paz, essa comunhão, essa presença, esse cordeiro para dentro da sua casa. Comunhão. A Páscoa revela o poder do sangue do cordeiro que nós falamos. Diga comigo assim, há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é insubstituível. Porque o cordeiro do Antigo Testamento, ele era morto, depois passava um tempo, tinha que matar outro cordeiro, depois tinha que matar outro cordeiro. Mas quando Jesus veio, foi de uma vez por todas. Porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imaculado. Sangue poderoso, sangue precioso. Quando Jesus chega na nossa vida é assim, a nossa história muda por completo. Então Páscoa, ela retrata libertação. Diga comigo, a Páscoa, ela retrata libertação, salvação, comunhão, o poder do sangue e a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. A Páscoa, ela aponta sobre a ressurreição de Jesus. O que difere o cordeiro do Novo Testamento, o do Antigo Testamento do Novo Testamento? É porque o cordeiro do Antigo Testamento apenas morreu. Morreu, livrou o povo. Mas vem o do Novo Testamento como a realidade plena, que ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
Gente, passou muitos líderes, eu falei isso num culto e eu encerro com essa palavra. Muitos líderes exponenciais, muitas pessoas exponenciais existiram e existem no mundo. Muitos líderes, sejam religiosos, políticos, Alexandre o Grande, tantos homens que a gente podia falar da antiguidade e da atualidade. Mas se você for no lugar onde eles foram sepultados, lá vai estar escrito: aqui jaz Alexandre Grande, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz Beltrano, aqui jaz fulano. Por mais nobres que esses homens tenham sido. Agora, se você e eu tivermos o privilégio de sair daqui lá para Israel, na cidade de Jerusalém, lá no jardim do túmulo, como é chamado, nas proximidades tem o Monte Gólgota, nas proximidades tem o Monte da Oliveira, e você vai caminhando por aquelas ruas, por aquele jardim do túmulo ali, você vai encontrar uma pedra onde Jesus foi colocado lá, um túmulo onde Jesus foi colocado lá, e lá tem uma porta escrita assim: He's not here, Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou e vive está para todo sempre. Maria, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Aonde 2 ou 3 se reúnem, Ele se faz presente. Ou seja, Jesus está aqui nessa noite através do Espírito Santo. O mesmo Jesus, gente, olha que lindo, o mesmo Jesus que passou pelas páginas das Escrituras, operando milagres, curando enfermos, libertando pessoas, salvando vidas. Ele está aqui nessa noite porque Ele vive através do Espírito Santo. Eu não sei se você vive hoje uma vida de escravidão, seja ela espiritual, seja emocional, seja relacional. Eu não sei se você ainda já tomou a decisão de entregar a vida para Jesus e sair desse caminho de morte. Mas a boa notícia é que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi vertido na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber vida. E essa noite um novo ciclo pode se começar na sua vida, na sua história, no seu coração, na sua caminhada, em nome de Jesus. E eu declaro: cadeias serão quebradas nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus: salvação vai acontecer. E profeticamente eu quero dizer, não só na sua vida, mas na sua família. O que Deus vai fazer na sua família vai começar na sua vida. Eu quero declarar isso: Deus vai fazer pessoas aqui entregarem a vida a Ele, para que a família dele seja completamente salva. Está precisando só da sua decisão, só do seu posicionamento. Eu quero declarar: a sua família vai viver um ambiente de comunhão a partir daquilo que Deus vai derramar na sua vida, no nome de Jesus. Há uma manifestação de graça. Você recebeu a marca do sangue, e o diabo não vai gerar inimizade, desunião e ódio na sua casa. O que Deus vai gerar é salvação, é libertação, é comunhão, para a glória do nome dEle. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você crê? Eu quero convidar você a colocar-se de pé no nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Oh Jesus, ajuda aí, gente. Ele vive. Cante entendendo que Ele está vivo e que Ele vai voltar. Nós temos esperança. A Páscoa é esperança. Sim, esperança de uma terra que mana leite e mel. Esperança da intervenção de Deus na nossa história. Pode cantar mais uma vez o coro dessa canção, porque Ele vive bem forte. Declare isso como uma oração. Declare isso com toda vibração, com toda a convicção do seu coração. Você pode crer na salvação da sua família. Você pode crer na eternidade com Ele. Ele vive. O Cordeiro que ressuscitou. Oh, aleluia. Mas eu vencei. Se lance nas mãos dEle. Declare isso. Deixa Ele governar a sua história.
de mel. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Ah, Jesus. O louvor pode cantar aquela canção que vocês cantaram no final do primeiro culto para a gente encerrar, mas eu gostaria que antes a igreja fechasse os olhos. No nome de Jesus, eu quero que você feche os olhos agora e pense sobre essa palavra que foi ministrada. Você pode agradecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Você pode agradecer o sangue que foi derramado só por amor, para a glória do Pai, por amor a mim e a você, para que nós recebêssemos libertação, para que a gente pudesse ter livre acesso aos céus, para que a gente pudesse sentir a presença dEle, para que a nossa vida fosse governada por Ele. Você pode agradecer o sangue, um sacrifício tão doloroso, tão humilhante, tão vexatório do Senhor na cruz do Calvário, para que você pudesse o adorar, para que você pudesse o servir, para que você pudesse o chamar de Pai, para que você e eu tivéssemos a eternidade celestial garantida no céu. Oh Jesus, nessa noite, antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero convidar aí você que entendeu essa palavra e pelo Espírito de Deus o Senhor está falando contigo. Filho, é noite de você entregar a sua vida, é noite de você voltar para os meus caminhos, é noite de você, não importa quanto tempo algo tem escravizado, se tem na sua vida, mas essa é a noite que eu marquei, um encontro com você. Então nessa noite eu quero convidar você no lugar onde você está. A igreja vai estar em oração, de olhos fechados, aí adorando a Jesus, e eu quero convidar você, só dá um sinal com a sua mão assim bem alto, e eu vou abençoar a sua vida. Depois você pode abaixar, no nome de Jesus. Se porventura tem alguém aqui embaixo ou na galeria, você vai dar um sinal. Deus te abençoe, jovem aqui na galeria. Deus te abençoe, jovem aqui embaixo. Deus abençoe a jovem aqui também na galeria. Lá debaixo da galeria, Deus abençoe a sua vida. A igreja pode adorar o Senhor. Mais alguém que eu talvez ouvi, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui no meio da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Deus abençoe aqui na frente. Isso é Páscoa, é salvação. Isso é Páscoa, isso é um novo tempo, é libertação, é salvação. Eu quero convidar você agora, você levantar a sua mão direita aos céus, e junto com esses irmãos, nós vamos celebrar um novo tempo, nós vamos celebrar a vida do Cordeiro, nós vamos celebrar a presença dEle. Oh Jesus, e se prepare, porque Ele vive, e se Ele vive, Ele está aqui nesse lugar, e se Ele está aqui, algo novo e tremendo acontece. E se Ele está aqui, tem renovo. E se Ele está aqui, tem salvação. E se Ele está aqui, tem libertação. Recalamação. E se Ele está aqui, tem cura. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Cordeiro venceu, venceu, venceu. Oh, Jesus. Pode parar, o diabo não pode parar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia, declare: para sempre exaltado, Ele vive. Oh, para sempre adorado, para sempre buscais entre os mortos aquele que vive. Aleluia. Ele venceu a morte. Não há nada difícil para Ele. Não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa mudar. O Deus do impossível está aqui, te enchendo, te renovando, te curando, te libertando, te salvando. Oh glória. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, com teu poder. E Ele vive, e Ele passeia na casa. Oh glória, Ele vive, Ele se move na casa, Ele se move no meio do povo dEle. O ambiente muda, porque Deus habita no meio dos louvores.
Meu irmão, se prepare aí, esses minutos finais. Como o Senhor disse, o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando vícios, vícios que escravizam pessoas. Correntes estão sendo quebradas essa noite. Oh glória, você vai tomar um nojo desse vício. O Senhor está falando para vidas aqui, porque as correntes estão sendo quebradas. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, e a libertação já está acontecendo. Já está acontecendo, já está. Oh glória, oh glória. Jesus está libertando gente. Jesus está libertando gente da depressão. Jesus está libertando gente da depressão. Oh, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba a alegria da presença. Receba a alegria da presença. Você não tem sorrido faz tempo, mas o Senhor está derramando a alegria da presença. O príncipe da paz está aqui. Paz que excede todo entendimento. Está governando mentes e corações. Mentes e corações. Mentes e corações. Cantamos, vamos lá? Cantamos. Você pode declarar com toda a força dos seus pulmões. Sabe por quê? Deus habita nos louvores. Os louvores vão quebrando cadeias. Josafá venceu uma batalha com levitas e não com gente com arma na mão. Eles foram cantando e Deus foi destruindo os inimigos. Recalamação. Deus está falando, você está louvando, você está adorando, e as ações malignas estão sendo quebradas. Você está se alimentando do Cordeiro, e o livramento está sendo dado na sua família. Eu sinto Deus nessa casa, eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto Deus. Aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro. Bem forte toda a igreja. Oh, Jesus. Cantamos, aleluia. Vamos dizer para sempre, Ele é exaltado. Oh Jesus, oh Jesus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu Espírito. Para finalizar, para sempre nós o exaltamos. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele ressuscitou. Com toda a força dos seus pulmões, vamos lá. Para sempre. Se você desejar levantar a sua mão para aquele que vive, levante. Mas adora Ele em espírito e em verdade. Para sempre Ele ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Você pode celebrar a Ele. Celebra mesmo, celebra, porque Ele vive. Páscoa é dizer que Ele vive, Ele vive, Ele vive. Oh Jesus, você pode aplaudir mais forte. Eu quero desejar. Você pode aplaudir mais forte. Eu estou crendo, cadeias estão sendo quebradas. O Espírito Santo de Deus, com a mão estendida aos céus, eu quero convidar o pastor Fábio para vir aqui fazer essa última oração. O pastor Fábio, como o nosso pastor aqui de casais, de família, eu quero pedir para que ele faça oração como um dos significados da Páscoa, a comunhão da família, orar abençoando as famílias aqui, abençoando os casais, abençoando o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Você aí pode agora representar a sua família. Se você desejar fazer junto essa oração, se você conseguir levantar a mão como um gesto de receber,
pastor Fábio vai fazer essa oração com toda a igreja em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos o Senhor nesta noite. Pai, nós te agradecemos o Senhor, Pai. Te adoramos, ó Senhor, nesta noite pela tua palavra, aqui nesta noite que foi ministrada. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós apresentamos aqui as famílias aqui representadas, ó Pai. Cada família aqui que o Senhor, Deus, tem levantado aqui nesta casa. Ó Deus, que o verdadeiro sentido da Páscoa seja o centro da nossa casa, o centro do nosso relacionamento familiar, os pais com os filhos com os pais, ó Deus, o esposo com a esposa com o esposo, ó Deus, que o Senhor possa reinar sobre as nossas casas, ó Pai, que a salvação possa ser sobre, ó Deus, a nossa família e sobre a nossa descendência, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento, Senhor, cada sacerdote do lar que é instituído pelo Senhor, que o Senhor possa revestir o Senhor das armaduras do Senhor, quando as astutas ciladas do adversário, ó Deus, todo o dardo inflamado que às vezes venha tentar roubar a nossa alegria, seja jogado por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria, estratégia e discernimento, o líder da casa, Pai, para conduzir o seu lar conforme, Senhor, a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento também as mulheres, Senhor, as mulheres sábias, auxiliadoras, aquela que está acompanhando os seus esposos, ó Deus, acreditando na visão da família, acreditando na visão da tua casa. Pai, cobre com teu sangue, ó Deus, trabalha no emocional, Senhor, das mulheres aqui, Senhor, no nome de Jesus. Trabalha no emocional, Senhor, das auxiliadoras, que possa ser mulheres, Senhor, que possa ajudar os seus esposos, Senhor, em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar também a herança que o Senhor tem colocado, Senhor, ó Deus, para os líderes e também para a esposa, conduzir os nossos filhos. Pai, como flecha na mão do valente, como flecha na mão do guerreiro, Senhor, ensina-nos, Senhor, a atirar esta flecha, Senhor, para chegar a lugares inimagináveis, lugares onde eu não posso chegar, os meus filhos venham chegar, em nome de Jesus, e que nunca falte, Senhor, o óleo sobre as nossas cabeças, nos nossos lares, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos viver, Senhor, em nossa casa, em a nossa família, um verdadeiro avivamento em nome de Jesus, que através da nossa família, ó Pai, outras famílias possam ser influenciadas, ó Deus, a servir a Ti, que nós podemos, Senhor, exalar o bom perfume de Cristo através de outras famílias em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos, eu quero entregar nas Tuas mãos nesta noite, que a Tua igreja nesta noite recebe esta palavra para a honra e glória do Teu nome, que seja, Senhor, famílias curadas, ó Deus, pelo poder da presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito do Senhor e a comunhão do nosso Deus seja todo o povo de Deus, em nome de Jesus, que todos neste momento exalte ao Senhor, glorifica ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana extraordinária, abençoada, para a glória de Jesus. Graça, paz, prosperidade, sabedoria dos céus seja sobre você e sua casa em nome de Jesus. Amém.